todo o entendimento sobre crescimento do país está ligado a você tirar floresta e colocar produção no lugar. Existe uma indústria do desmatamento. O desmatamento ele não ocorre porque as pessoas são más. Ele não ocorre porque as pessoas detestam árvore. Mudanças climáticas, aquecimento global, biodiversidade, uso do solo e do território, enfim, pautas fundamentais que devem ser introduzidas em todas as políticas públicas do Brasil e do mundo. Esse é o tema que nós iremos debater hoje aqui no canal Brasil, Unifesp, no nosso curso Brasil Sustentável. Eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado direito João Paulo Capobianco, doutor em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo, atualmente vice-diretor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, IDS. Aqui à minha esquerda, Sérgio Leitão, atualmente diretor-presidente do Instituto Escolhas, ambos colegas de longa caminhada no ambientalismo, ícones que têm muito a nos dizer sobre esses temas. E para começar, eu vou me dirigir pedir a permissão do Capô, para me dirigir ao Sérgio e apresentar os números de uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Escolhas, que eu acho que é um bom mote para nós iniciarmos essa nossa conversa. Eu estou aqui com os números, para não me confundir, eu anotei aqui. Veja assim, os resultados de uma pesquisa coordenada pelo Escolhas apontam que se todo desmatamento fosse interrompido no Brasil hoje, olhando particularmente para a expansão da agropecuária, haveria uma redução de apenas 0,62% do produto interno bruto, do PIB, entre 2016 e 2020. Uma diminuição de 46 bilhões nesses 15 anos, ou 3,1 bilhão por ano. Quase 14 milhões de hectares de floresta seriam preservados num país que já conta com mais de 240 milhões de hectares dedicados à agricultura e às pastagens. Ou seja, desmatar não afeta a economia. Isso é verdade? Tá. Obrigado pelo convite aos organizadores. Isso é verdade. O que esse estudo procurou mostrar foi fazer exatamente um debate sobre uma questão que é muito colocada aqui no Brasil, que é: você só consegue fazer o país crescer se você desmatar. Essa é, digamos assim, a maneira como o país organizou sua economia desde que o Cabral chegou aqui, né? A gente começa derrubando uma árvore, né, para fazer a primeira cruz, rezar a primeira missa, e de lá para cá todo o entendimento sobre crescimento do país está ligado a você tirar floresta e colocar produção no lugar. O que se está chegando à conclusão com base nesse estudo que o Escolhas fez, que se chama Qual o impacto de zerar o desmatamento no Brasil? Primeiro, que o país já tem muita área que foi desmatada, que, portanto, para continuar expandindo a produção, não é preciso mais desmatar novas áreas de floresta. E, em segundo lugar, que parar esse desmatamento não prejudicaria a economia do país, como você bem colocou, utilizando os dados do estudo. Por quê? Porque o incremento de produtividade que a gente precisaria, ou seja, o aumento da produtividade que a gente precisaria para evitar a continuidade desse desmatamento, utilizando área que já foi aberta, como se diz tecnicamente, né, compensaria todo o esforço que o país precisa fazer justamente para mudar esta mentalidade que existe, que você só faz o país crescer se você desmatar. Portanto, o que esse estudo, né, de maneira bem resumida, mostra? A gente não precisa mais desmatar. O incremento de produtividade, ou seja, a melhora da produtividade significativamente na área da pecuária, que é quem mais desmata a área para se expandir, é muito pequeno, ou seja, dependendo do estado, é como se fosse tecnicamente, ou do ponto de vista da estatística, digamos assim, uma cabeça de boi, né, por hectare, o que é um incremento que já deve até estar acontecendo, mas que as estatísticas oficiais ainda não conseguem nem captar, porque a gente acabou, né, de concluir o censo que foi feito agropecuário do ano de 2016, os dados ainda estão sendo divulgados. Portanto, o recado é muito simples. A gente pode mudar a maneira como o país vem se organizando do ponto de vista econômico, conciliando aquilo que parecia, digamos assim, impossível.
produção com respeito ao meio ambiente, com proteção das florestas no Brasil. Capô, além disso, queria ouvir de você que trabalhou bastante com a biodiversidade, inclusive nos órgãos públicos federais. Biodiversidade gera recurso, quer dizer, que é o outro lado da moeda, quer dizer, aqui nós estamos falando em poupar, quer dizer, aumentar a produtividade das áreas já ocupadas para a economia continuar, mas a sustentabilidade tem como um dos pressupostos a possibilidade de uso da biodiversidade para a geração de renda e trabalho, enfim. Como é que essa equação pode ser trabalhada? Bom, antes de entrar nesse tópico, eu queria só acrescentar um dado sobre o raciocínio que foi feito aqui pelo Sérgio, que realmente é comprovado na prática. No período de 2004 a 2012, houve uma redução extremamente significativa no desmatamento na Amazônia em função de um conjunto de medidas que foram adotadas na área de ordenamento territorial fundiário, na área de fiscalização e controle, monitoramento. Foram várias iniciativas adotadas que resultaram numa redução de 80% no desmatamento, né, de forma contínua e permanente, que foi algo muito significativo. E nós fizemos um trabalho, um levantamento de campo, justamente identificando um pouco, analisando como é que os proprietários rurais haviam reagido em relação à intensificação do controle. E a verificação que nós fizemos em campo foi de que não só aquilo que o Sérgio coloca é verdade, como isso já foi vivenciado na Amazônia objetivamente. Nós tivemos uma redução do desmatamento durante um período longo, né, e nós tivemos simultaneamente um aumento na produção de soja e um aumento na produção do rebanho bovino. Quer dizer, houve no primeiro momento uma redução, em 2004, 2005, mas houve depois um incremento da produção. Então nós assistimos simultaneamente esses fatos acontecerem na Amazônia. Redução, desmatamento com aumento de produção. E consultando e visitando vários produtores rurais e conversando com eles, houve de fato uma opção pela intensificação. Ou seja, na medida em que a opção de expansão territorial estava cada vez mais restrita e a fiscalização era muito rigorosa, os riscos eram muito grandes, muitas prisões, muitos impactos sobre os produtores, houve um aumento, uma intensificação da produtividade. Inclusive produtores que passaram, ou melhor, voltaram a uma atividade antiga, que era trabalhar com pecuária e agricultura. Muitos produtores haviam abandonado completamente a agricultura, os pecuaristas, né, e haviam desistido da agricultura, porque a rentabilidade da produção pecuária era maior para eles, menos custo. Mas com a exigência de que eles fossem mais eficientes no território disponível, eles passaram a misturar e praticar agricultura em algumas áreas mais férteis, reservaram as áreas menos férteis para pastagem, intensificaram a produção, incluíram uma alimentação adicional de ração e de produzido na própria região. Então, começou a haver uma diversificação interessantíssima, que mostrou aquilo que o Sérgio colocou muito bem, quer dizer, que não faz nenhum sentido aumentar desmatamento para aumentar a produção, né, agropecuária no Brasil. Com relação à biodiversidade, na realidade, desde que nós estudamos, né, a gente lembra de que a célebre lei, né, nada se cria, nada se perde, se transforma. Na realidade, a biodiversidade é a base da produção, né? A base da produção em todas as frentes. Se você fizer uma análise da contribuição da biodiversidade para a produção econômica no mundo todo, é algo absolutamente fundamental, fantástico, nos campos da alimentação, da produção de medicamentos, cosméticos, substâncias, química fina, ou seja, um volume enorme de possibilidades. O Brasil, por uma política equivocada de investimentos, retardou muito aquilo que nós sabemos que é o nosso grande filé mignon nas florestas tropicais, biodiversidade. Então, atrasamos muito e agora há um esforço muito grande para recuperar esse tempo perdido,
Mas realmente o potencial é absolutamente estratosférico da biodiversidade, desde que a gente possa agir de forma consequente para fazer bioprospecção e produzir, né, esses produtos todos que estão aí baseados em princípios ativos disponíveis. Ok, antes de passar para a questão das mudanças climáticas, que são importantes, nós vamos abordar, já que é tão óbvio, tão simples, as contas mostram que é viável, por que as políticas públicas ainda estão tão defasadas nessa área? O que está faltando para que nós adotemos políticas públicas efetivas e que tornem, né, essas questões, essas possibilidades de uso sustentável do nosso território realmente como um fato concreto e não só nos nossos relatórios técnicos que são muito bem elaborados? Onde que o Brasil tem de problema na aplicação das suas políticas públicas? Aproveitando que vocês têm larga experiência, queria que fizesse uma pequena análise de como que nós avançamos na elaboração dessas políticas, estão todas muito bem elaboradas, mas muito pouco na sua real implantação. O que está faltando na opinião de vocês? Eu acho que, Zisma, tem uma primeira questão que é a importância de fazer esse estudo que a gente relacionou aqui, né, e referenciou, dizendo que não prejudica a economia do Brasil, é para, digamos assim, retirar esse argumento do centro do debate. Ou seja, se não prejudica a economia do país, a tua pergunta é totalmente pertinente. Então, por que a gente não faz? Né? Se a gente não precisa de desmatar, porque já tem terra desmatada, né? Se não vai, digamos, prejudicar a economia, né? O que falta fazer então? E aí tem algumas questões que a gente precisa esclarecer, exatamente porque fica todo mundo perguntando, né, por que não acontece. E no Brasil tem um problema, tudo aquilo que é consenso é aquilo que não acontece. Né? Você pode verificar, tudo aquilo que todo mundo concorda tem algum problema, porque às vezes precisa da fricção, daquilo que a gente chamava, não o conflito raivoso, mas da discordância de ideia para que você ilumine aonde exatamente precisa acontecer o conjunto de medidas. Então, primeiro, tem muita gente que ganha com o desmatamento. Ganha no sentido do quê? Porque quando você está desmatando uma área, principalmente na região amazônica, que é uma grande área, né, de terras públicas, que quando você desmata, você depois consegue pedir ao governo a legalização dessa área, você está convertendo uma área que era pública para digamos assim, o domínio privado. Você está fazendo o quê? Dinheiro na prática, porque aquele título, depois que você obtém a legalização da área, ele vai ser vendido, transacionado, ele vira mercadoria. Então tem gente que continua ganhando com desmatamento. Não é necessariamente o pessoal da produção, é bom a gente deixar isso muito claro, mas tem gente que ganha. Em segundo lugar, precisa ter algumas decisões muito claras em relação a essa questão de como é que você condiciona o fluxo de recurso público e o fluxo de recurso privado, porque hoje, por exemplo, tem uma boa parte da produção que é financiada pelas grandes empresas compradoras, comercializadoras, as chamadas traders, né, que já tem uma participação importante, deixando claro aquilo, né, que o Capobianco sabe muito bem que se tentou fazer, que é, eu só acesso recurso público para financiar produção e eu só acessarei recurso privado para financiar a produção se eu me comprometer com respeito à regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Não pode desmatar de forma ilegal. Qual é a regra do jogo? Eu tenho que manter, né, aquilo que se chama no Código Florestal, um pedaço da propriedade com floresta, a chamada reserva legal. Eu não posso desmatar nas margens dos rios, que são as chamadas áreas de preservação permanente. Então, o crédito público e o crédito privado não pode servir para financiar ilegalidade. E uma terceira e última questão que eu talvez colocasse era dizer o seguinte, se, já talvez aqui entrando no tema da próxima pergunta, se a gente está falando a sério de mudança climática, né, a gente precisa ter aquilo que no Brasil se chama agricultura de baixo carbono, que é essa agricultura que não estimula, né, o fenômeno que é prejudicial ao país e à humanidade como um todo. A gente tem que ter um programa hoje chamado no Brasil Agricultura de Baixo Carbono, sendo o novo nome daquilo que a gente chama hoje de Plano Safra, que é o conjunto de recursos que o poder público no Brasil direciona
para financiar a agricultura. Isso é da ordem de 170 bilhões só para a grande agricultura, mais os 40 bilhões que são destinados para a agricultura familiar. A gente está falando, mesmo para um país em crise econômica como o país atualmente vive, nós estamos falando de mais de 200 bilhões de reais. É muito dinheiro, então esse dinheiro poderia ser destinado para que a gente tivesse não só a agricultura mais tecnificada como a gente tem, mas a que melhor respeita o meio ambiente. Agora, existe um componente que é fundamental, que é, de fato, essa questão, a questão de você definir que o desmatamento deve ser eliminado, evitado ou eliminado, né? E você assumir isso em termos de estruturalmente nas políticas públicas. O Sérgio colocou bem, você precisa direcionar os financiamentos, você precisa controlar como esses recursos são destinados, você precisa controlar a disponibilidade de terra pública, né? O acesso à terra pública, que é uma indústria, existe uma indústria do desmatamento. O desmatamento ele não ocorre porque as pessoas são más, ele não ocorre porque as pessoas detestam árvore, ele ocorre porque existe uma lógica econômica de pessoas que se apropriam, como o Sérgio bem colocou, da terra pública e transformam isso em dinheiro. Agora, isso depende, em grande escala, de uma posição firme de política pública, de sinalização clara, né? Se você não tem, por exemplo, um poder público, um governo federal, um governo estadual, alinhados nessa perspectiva, fazendo com que a legislação seja de fato observada e cumprida, se você não cria essa posição de clareza sobre o uso daquele espaço territorial, você estimula esse processo de grupos que, ao se beneficiarem do acesso à terra barata, ou custo zero, na verdade, e depois jogar no mercado a um custo alto, você acaba estimulando e, evidentemente, que onde você tem ganhos, você acaba atraindo outros players, outros atores e vai criando um processo de difícil controle. Portanto, a vontade política, a decisão de governo de fazer um controle é central. E o aumento recente do desmatamento, que nós conseguimos até 2012 uma redução permanente, a partir de 2012 começou a haver uma flutuação bastante preocupante, e agora nós estamos na faixa dos 7 mil quilômetros quadrados, quando já tivemos perto dos 4 mil, né? Subimos o desmatamento. Coincide com várias iniciativas do próprio poder público, como, por exemplo, a flexibilização do Código Florestal, né, que era uma lei extremamente importante e que vinha sendo cumprida com certo rigor. E depois nós tivemos várias outras iniciativas, questionamentos sobre a questão de criação de terras indígenas, processos de questionamento do licenciamento ambiental, adiamentos infinitos da aplicação do Código Florestal, mesmo flexibilizado. Então, são sinais que são emitidos pelo poder público que acabam estimulando esse processo e explica por que se é tão óbvio, por que não acontece. E aí, Zisma, tem algumas questões que a gente precisa colocar. Por exemplo, o Brasil tem desde a década de 60 um imposto sobre propriedade territorial, né, rural, que é o ITR. Esse imposto ele foi criado, na sua concepção original, para estimular que quem não produzisse deixasse aquela terra para o governo fazer a reforma agrária, que é um mandamento, né, uma disposição que está na Constituição, dá terra para quem não tem. E depois de 88, com a nossa Constituição, que está fazendo 30 anos agora em outubro, se acrescentou o elemento do meio ambiente, ou seja, também para estimular uma produção sustentável. O problema é que esse estímulo viria exatamente da cobrança de alíquotas, ou seja, de um imposto que fosse, digamos assim, forte o suficiente ou alto o suficiente para induzir que a pessoa produzisse, para não perder a terra, né, em função da tributação alta, ou para produzir de maneira sustentável. Só que o ITR, ele não é cobrado, né? Ele é cobrado de maneira muito baixa, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos R$1 por hectare, e no Brasil inteiro, para aproximadamente 5 milhões de propriedades rurais, a gente arrecada menos de 2 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, São Paulo arrecada, no mínimo, isso dados de pelo menos 5 anos atrás, 5 bilhões de reais só com IPTU.
Então não faz sentido essa disparidade. Eu estou falando de 5 milhões de imóveis no país inteiro, rurais, versus os imóveis da cidade de São Paulo. Então a gente tem aí uma questão grave, que é como você consegue, do ponto de vista político, induzir que esse instrumento tributário sirva não só para o fim originário para o qual ele foi criado na década de 60, mas também para dar conta dessa disposição da Constituição, que é, né, digamos assim, a força negativa que muitas vezes o setor do agronegócio no Brasil tem. Ele consegue se beneficiar, né, de vários dispositivos legais que permite a ele pagar pouco imposto. Tem uma história que é verdadeira, né, que é muito mais barato você chegar numa farmácia mugindo do que tossindo, porque o remédio para a gente paga 28% de imposto e o remédio para boi paga 14%. Então, né, pegue febre aftosa, mas não pegue gripe. Eu vou experimentar, né, isso aí daqui Entendeu? a pouco. Porque, né, sai mais barato. Então, isso mostra essas distorções que, se não forem corrigidas, esse processo de indução a uma boa produtividade, a uma boa produção, não acontecerá no país. Quer dizer, depois que eu ouvi esse depoimento de vocês dois, vocês estão defendendo a ideia de um Estado forte e regulador. Porque um dos embates que existe hoje na sociedade brasileira é justamente o quanto que nós temos que ter o peso do mercado conduzindo todas as áreas da economia, ou o quanto que o próprio mercado se autorregula, esse debate aí tão dicotômico, do qual eu particularmente discordo, imagino que a coisa não pode ser tão simplória, mas vocês dois estão defendendo a ideia de um Estado forte e estão também apontando que há uma flexibilização na legislação ambiental que tem permitido que o Estado esteja cada vez menos presente. Como é que nós podemos conduzir o Brasil para se tornar uma potência ambiental, uma potência da sustentabilidade no futuro, se nós estamos assistindo, no cenário atual pelo menos, um momento difícil de diminuição da presença do Estado nessas frentes aí? Mas, Osisma, aí a questão, essa história de Estado forte, Estado fraco, sinceramente, é que nem esquerda e direita, né? Isso aí já era, faz tempo, né, cara? Isso é um papo de neoliberais, não sei o quê aí. Eu acho que não existe a questão de Estado forte nem Estado fraco. Existe a questão de Estado necessário. Quer dizer, e mesmo porque o Brasil é um país continental, você tem regiões onde os direitos estão praticamente consolidados, a presença do Estado é muito menos relevante, as forças da sociedade estão compostas de um processo, de uma forma que há uma certa autorregulação, né? E você tem regiões de fronteira onde não há nenhuma autorregulação, onde impera ainda uma relação de dominação, de violência. Nós estamos assistindo aí, o Brasil é o país com o maior índice de assassinatos de lideranças no campo ambiental, né? Nós temos agora, hoje, um assassinato de uma liderança indígena no Maranhão, se não me engano. É uma coisa, nós estamos vivendo isso. Então, primeiro que não dá para falar essa história, sinceramente, que eu acho até me incomoda ficar ouvindo essa história de que tem que diminuir o Estado, não é nada por aí, é questão de fato de você ter um Estado eficiente, que ele vai ser mais presente em termos de presença física, digamos assim, em regiões onde você tem menos direitos assegurados, tem menos cidadania instalada, né? E em outras regiões tem menos. Agora, a questão central aí não é um Estado forte. Nós temos que ter no Brasil uma sociedade que se rege pelas leis que ela própria aprovou. Nós temos uma Constituição, nós temos uma regulação na área ambiental, que é uma regulação excepcional, nós temos um conjunto de normas extremamente avançadas, consideradas as mais avançadas se comparado entre várias regiões do mundo, mas nós temos uma lacuna de aplicação, né? Então, é isso que nós temos que discutir. E para haver a aplicação da legislação, você não precisa de um Estado forte, você precisa de uma sociedade, né, que se assuma essa responsabilidade. O setor privado tem um papel enorme nisso. A regulação do próprio setor privado, muito grande. Hoje você tem mecanismos que vinculam as diferentes cadeias de produção, que são uma grande conquista que nós temos na nossa legislação. Por exemplo, antigamente o sujeito que
o supermercado aqui em São Paulo não tinha nada a ver se o gado que o frigorífico comprou na Amazônia, desmatou e vendeu para ele, se aquilo era uma área ilegal. Hoje não, hoje essas cadeias estão todas interligadas, a legislação já interliga todas. Nós podemos processar um supermercado em São Paulo porque se comprovar que aquela carne que ele está vendendo veio de uma área desmatada ilegalmente, né? Então, se trata de você ter, de fato, um compromisso na aplicação da legislação. E não estamos falando aqui de Estado forte, a não ser que o Sérgio esteja defendendo Estado forte e tal, mas, para mim, eu defendo um Estado eficiente e comprometido com a aplicação da legislação. Eu acho que a questão é que o Estado no Brasil ele sempre foi forte contra, né, é fraco, e sempre foi fraco contra quem é forte. Então, acho que essa é a dicotomia, né, que a gente teria que resolver. Ele é tão fraco contra os fortes que, se você analisar nos últimos 10 anos, nós tivemos 2 grandes anistias para ocupações irregulares de terra na Amazônia. Essas 2 grandes anistias somaram 100 milhões de hectares. 100 milhões de hectares, se a gente for fazer assim um comparativo, só para a gente ter uma ideia, né, dá mais ou menos, é mais do que a França e a Alemanha, que são os 2 maiores estados da Europa, ou, né, a Califórnia e o Texas, que são os 2 maiores estados dos Estados Unidos. Aí a gente poderia perguntar, beleza, já ocorreu, já foi, é sangue derramado, vai parar aí? O problema é que, se a gente olhar a história do Brasil, não, porque essa não foi a última, né? Tem sempre um processo que está ocorrendo agora, né? Mostra isso, como o próprio Capobianco colocou no assassinato de uma liderança indígena no estado do Maranhão, né? Tem agora, nesse exato momento, alguém ocupando uma terra pública na Amazônia, exatamente para fazer essa conversão de terra pública em terra privada, portanto, em mercadoria. Então, essa questão desse Estado que opera, né, baseado num código de leis, né, que seja, digamos assim, originário de uma vontade da sociedade, a gente tem um grande problema, porque as capturas, né, dos processos decisórios no Brasil sempre foram feitos, né, contra a sociedade e em privilégio de alguns setores minoritários. Por exemplo, a questão que a gente estava colocando aqui do financiamento público, do nosso dinheiro não financiar a ilegalidade, foi exatamente aquilo que, no momento em que se exigiu, que era uma coisa que existe no Brasil desde 1981, quando a gente fez a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, está lá, né? O governo poderá, por resolução do Conselho Monetário Nacional, exigir, né, a contraprestação, né, quando se fizer o recebimento de financiamento público. Na hora que isso foi escrito numa resolução do Conselho Monetário Nacional para o setor, né, da agricultura no Brasil, foi a senha, né, que se fez para todo esse processo de mudança do Código Florestal, que se consumou em 2012. Se tentava isso desde 96, né, mas na hora que se fez essa vinculação e que a questão ambiental atingiu um novo patamar, porque ela passou a interferir, né, no fluxo do recurso, ou seja, ela não era mais uma questão só, digamos assim, do setor ambiental, ela passou a ter uma interferência, e é para isso que ela existe, porque se ela não interferir na economia, ela não está fazendo a mudança do processo produtivo. Se ela não muda o processo produtivo, não existe efeito, respeito ao meio ambiente na prática. Na hora que se fez isso no Brasil, cumprindo uma determinação que estava desde 1981, aí, em vez de se cumprir, o que é que se fez? Se modifica a lei. Só para uma coisa que eu acho interessante para vocês pensarem, né? Você sabe o que é o refis, eu acho. O refis é uma decisão do governo de que você faz um procedimento para, digamos, facilitar o pagamento de impostos que não foram pagos no momento correto pelas empresas em geral. Então, o refis foi pensado como um mecanismo para aumentar a arrecadação, baseado no seguinte princípio: olha, tem lá um grupo X de empresas que não pagam, né? Elas não têm condição de pagar, não vão pagar porque estão com problema, então nós vamos fazer um refis, facilitar o pagamento, e com isso nós vamos aumentar o recebimento e vamos fazer um acerto com as empresas. Essa que era a noção do refis. Bom, o refis virou um negócio, né? Nos últimos 10 anos, o refis implicou num perdão
de tributo de 175 bilhões de reais. Por quê? Porque as empresas simplesmente não pagam imposto. Por que eu vou pagar o imposto? Elas não pagam, aplicam o recurso no mercado financeiro para guardar o refis. Então, aquilo que o Sérgio colocou bem, quer dizer, isso mostra essa característica que ele falou, quer dizer, o Estado brasileiro é muito fraco para quem é forte. Há um conjunto de inúmeras soluções que são oferecidas a quem não precisa dessas soluções. O próprio setor agropecuário agora conseguiu embutir mais um perdão de dívida bilionária, né, naquela velha história. Eu pego o crédito, faço o gasto, dinheiro público, não pago, tá certo? E depois as lideranças no Congresso incluem uma anistia ou um perdão de praticamente todo o principal, e eu pago valores baixíssimos. Tal. Então, acho que esse é um ponto que mostra bem como essas coisas vão se desfigurando ao longo do tempo, na falta de um poder público que esteja de fato comprometido com a legalidade, observar a legislação e fazer a defesa dos interesses da sociedade de forma estrutural, né? Então, não vamos abandonar a ideia de Estado forte, de mercado regulando, e vamos passar para a percepção da grande população. Quer dizer, como que a sociedade civil pode criar mecanismos de controle e como que podemos aumentar a percepção e a participação da população, da sociedade civil de maneira geral, nessas alternativas sustentáveis de economia, de uso da biodiversidade, enfim. Como é que a gente consegue trabalhar em conjunto os diversos segmentos da sociedade que hoje trabalham ainda de forma muito setorial, ainda pequenos grupos que se reúnem, encontram algumas soluções, mas o grosso da população brasileira ainda é alheia a esse debate, a esses encaminhamentos necessários para a transição para uma sociedade sustentável. Como é que a gente ganha a escala do debate com a sociedade civil? Qual é o caminho possível para isso? Olha, nós, pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade, realizamos um tempo atrás um debate que era sustentabilidade socioambiental, saindo do gueto, né? Era exatamente essa questão. No fundo, essa questão das conexões da conservação com a qualidade de vida e com a melhoria das condições das pessoas e numa perspectiva de você ter uma soluções de longo prazo para a nossa economia, inclusive, são questões de uma certa complexidade. Eu acredito que a geração que está vindo aí, né, depois de nós, da velha guarda, né, já vem bem mais estimulada e atenta a essa questão, né? Essa coisa está mudando. Quer dizer, nós temos aí uma sociedade em evolução. A questão ambiental, ela é muito recente. Na verdade, a questão ambiental ela surge com força na sociedade na década de 70. Agora, né? Foi ontem. Né? Não é um processo de longo prazo. E muito motivado na década de 70 em função da resistência à energia nuclear. Não era algo focado nessa questão da conservação, da biodiversidade e tal, e muito menos das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas começam a ser trabalhadas também nessa época, mas elas ganham força no final da década de 80, e tem o pico delas com a assinatura da Convenção sobre Mudanças Climáticas na Rio 92, mas sempre foi uma questão muito técnica, uma questão muito de ciência. Muito recentemente, esse assunto começa a chegar na sociedade, né? Isso está chegando na sociedade, inclusive porque os efeitos das mudanças climáticas começam a ficar mais evidentes, né? Se a gente pensar que a maioria da população brasileira, 85%, vive em cidades, grandes cidades, essa conexão entre o que acontece, por exemplo, na floresta amazônica, a 5.000 quilômetros de distância, e aquilo que de fato acontece no dia a dia, existe uma distância disso, né? Não é algo que está no dia a dia. Porém, agora, com as mudanças climáticas já ocorrendo e ficando evidentes, a imprensa tratando isso de forma mais corriqueira, quase que diária, esses temas começam a passar e começam a estabelecer uma percepção mais clara. Eu diria até, sem querer me alongar muito, que a crise climática talvez seja aquela que, pela primeira vez,
vai permitir uma massificação da questão da sustentabilidade. Porque até então essas questões ambientais eram um pouco distantes. Tudo bem, poluição do ar, qualidade de vida nas cidades, isso tudo tem, mas a questão mesmo de que existem limites, né? Que o planeta possui limites, que nós temos que lidar com esses limites, ajustar a nossa economia, o nosso modo de vida dentro desses limites, isso só começa a ficar claro agora com o acirramento das mudanças climáticas. Então, eu acho que o nosso papel, Zisma, é de fato estabelecer essas conexões, né? Cada vez mais mostrando objetivamente que nós estamos tratando de uma questão estrutural da sociedade contemporânea e que apenas mudanças de fato de comportamento é que poderão trazer soluções de longo prazo para uma crise tão dramática como essa que nós estamos vivendo com as mudanças climáticas. A Bíblia tem a parábola do bom semeador, né? Que é justamente como é que você consegue, né, tocar nos corações. Como é que você pega temas que são complicados, como o Capobianco diz, comportamentais, né? E você consegue fazer com que as pessoas sensibilizem. Porque quando a gente está falando de mudança climática, o que a gente está falando? Tem um problema causado por um elevado, né, bem-estar que nós conseguimos, e é bom que a gente tenha, é bom que tenha luz aqui no auditório, né, a gente, né, chegou aqui com um grau mínimo de conforto, mesmo usando o transporte público, né, é bem melhor do que vir a pé, né, e isso tudo tem um custo, porque, né, o carro, ele solta aquela fumaça, né, para você ter luz aqui, ou você construiu uma usina hidrelétrica na Amazônia, ou você teve que fazer uma termoelétrica que usa combustível fóssil, diesel. Isso tudo, né, essa fumaça, é o que faz esse cobertor que tem sobre a nossa cabeça. Se a gente estivesse olhando aqui e vendo o céu, né, a gente veria que tem um cobertor, né, de gases, que é o que protege a temperatura da Terra mais ou menos como ela é. Nem tanto frio, nem tanto calor. Qual é o problema desse efeito estufa que provoca o tal desse aquecimento global? É que esse cobertor que é natural, ele está sendo aumentado de espessura, né? Ele está crescendo em tamanho e aquela sensação, tal como um cobertor que nos protege numa noite invernosa, né? Ao ficar muito grosso, ele nos causa calor. A sensação de conforto vira desconforto. Esse cobertor de nuvens, olhando aqui para o céu novamente, né, está fazendo exatamente com que essa sensação que deveria ser de proteção vire uma ameaça. Para mudar isso, a gente tem que ter novas tecnologias, é preciso ter, mas é preciso também criar limites, né, a uma série de expansões que nos proporcionaram o prazer que a gente tem hoje do ponto de vista de melhoria de condições de vida. Num país como o Brasil, onde a gente poderia dizer, agora que abrir o supermercado, você está querendo dizer que eu vou ter que ter horário para frequentá-lo? É muito difícil para a população aceitar. Mais ou menos como, né, naquilo que é a parábola do bom semeador, né? A gente vai querer criar restrições do ponto de vista de comportamento, mas se esse comportamento fizer mal para a família, fizer mal para as mulheres, fizer mal para os homens, for desonestidade, a gente não vai discutir, né? Porque as pessoas têm um prazer que não querem ter uma limitação. Então, esse tipo de conexão, né, tal como na Bíblia, a gente vai ter que fazer para a gente entender que, além das soluções técnicas, vai ter que ter muito do nosso, digamos assim, agir para que a gente possa fazer uma opção muito simples. Ou a gente muda, né, ou então a gente será mudado e o tempo da nossa vida aqui no planeta será, infelizmente, encurtado. São as escolhas que a gente precisa fazer. Ótimo. Eu também sou um otimista. Fazemos parte da Câmara Técnica de Visão de Futuro do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, pensando daqui a 50, 60 anos. Fomos poucos no começo, ambientalistas, que tinham ali uma visão já preocupante da situação, e a gente vem discutindo muito recentemente de que o ambientalismo morreu, que não há mais ambientalistas. E eu particularmente acho que o que aconteceu foi que a questão ambiental, o ambientalismo, ele na verdade se capilarizou pelos diversos segmentos da sociedade, na universidade, na iniciativa privada, nas ONGs. E aqui eu tive a honra de conversar com duas pessoas que ajudaram imensamente a essa capilarização se tornar possível. Foram militantes
e agora técnicos muito competentes que estão colaborando para a gente transformar o nosso país em um país sustentável. Agradeço especialmente ao João Paulo Capobianco, Sérgio Leitão, por esses ensinamentos que nos trouxeram hoje. Agradeço a todos os presentes e encerro aqui a nossa entrevista. Muito obrigado.